que é o batismo com o Espírito Santo? Segundo, essa experiência é relevante para nós no dia de hoje? Se sim, por quê? E a terceira pergunta é: como eu posso receber o batismo com o Espírito Santo? Em preparação dessa mensagem, eu comecei a perguntar a várias pessoas a respeito dessas três perguntas. E eu sou devedor à minha filha por alguns insights, por algumas coisas que ela falou comigo ontem à noite, quando nós meditávamos nessas três perguntas. A primeira pergunta que queria que ficasse bem claro para todas as pessoas essa manhã: o que é o batismo com o Espírito Santo? Eu gostaria de deixar com vocês três passagens, e você não precisa de abrir porque elas estão sendo projetadas. A primeira passagem é em João capítulo 14, verso de número 17. Em João 14, 17, a palavra de Deus diz o seguinte, são palavras de Jesus, e eu queria pedir que todos pudessem ler comigo João 14, 17. Olhe para a projeção e leia comigo, por favor, todos juntos. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Há duas preposições, tanto no grego como no português, que é importante. Jesus falava a respeito da pessoa do Espírito Santo. E ele fala logo, olha, o mundo não conhece, o mundo não entende. Se você está aqui visitando pela primeira vez, talvez você não consiga entender ainda tudo o que nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, porque o seu conhecimento ainda é um pouco limitado. Você está começando agora. Por isso que eu quero te convidar a participar de um pequeno grupo, onde isso será mais discutido, onde você terá a oportunidade de fazer perguntas, e nós poderemos explicar você melhor, tanto eu como os líderes de pequenos grupos. Então participe de um pequeno grupo. Aí Jesus fala o seguinte, olha, o Espírito Santo está convosco. Com significa está do lado de vocês. A verdade é que nós não podemos nem mesmo orar sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dirige, é o Espírito Santo que cuida da gente, que faz nos lembrar as coisas da Bíblia. E o Espírito Santo, então, antes de sermos crente, ele está do nosso lado, tentando nos trazer perto de Cristo. Talvez você está aqui nessa manhã e você nunca veio na igreja antes. A razão que você está aqui foi que o Espírito Santo te trouxe. Talvez você está aqui e você tenha vindo todo domingo em busca de alguma coisa. Essa busca é, na verdade, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós, antes de sermos crentes, nós tínhamos o Espírito Santo sempre do nosso lado, falando com a gente. No momento em que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e a gente diz, Senhor, entra no meu coração, faz em mim morada, perdoa os meus pecados, há uma segunda preposição, diz, ele estará em vós. Uma vez que você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está dentro de você. Todas as pessoas que aceitaram Jesus recebem o Espírito Santo, e agora não só ele está conosco, mas ele está dentro de nós. Deus faz morada em nossa vida, por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo de Deus. Em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus fala um outro aspecto da pessoa do Espírito Santo. Leia comigo todos juntos. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Atos 1:8, todos juntos. Mas receberão mais poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e aos confins da terra. A pergunta que nós queremos responder é: o que é o batismo com o Espírito Santo? A palavra batismo no original significa estar imerso, no caso, no Espírito Santo. Da mesma forma que quando você é batizado nas águas, você é imerso nas águas, as águas te cobrem totalmente. Ser batizado com o Espírito Santo é ter o Espírito Santo não somente com você ou dentro de você, mas sobre você. Você está imerso na vida do Espírito Santo. Você tem uma vida controlada pelo Espírito Santo. É uma experiência após a salvação. Como nós vimos nessas passagens, o Espírito Santo primeiro está conosco, depois está em nós, mas agora estará sobre nós. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Respondendo essa pergunta de uma forma muito simples,
é uma experiência após a salvação que temos, quando o Espírito Santo vem sobre nós e a nossa vida, a partir de então, é totalmente imersa e controlada pelo Espírito Santo. Segunda pergunta: essa experiência é relevante para nós no dia de hoje? Eu acho que essa pergunta é importantíssima, porque relevância significa aquilo que importa, aquilo que faz sentido, que faz diferença. Será que essa é uma experiência apenas para um jovem de 13 anos em 1974? Ou será que ela também é para pessoas no ano de 2009? Era uma experiência somente para a igreja primitiva, nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos? Ou talvez para os pentecostais do início do século XX? Não. Nós chegamos à conclusão que essa experiência é relevante. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 2,39, essa promessa é para vocês, é para vossos filhos, para os que estão longe, para os que estão perto, a todos quando o nosso Deus, o nosso Senhor chamar. Então, ela é relevante para nós no dia de hoje? A resposta é sim. Mas por que é relevante? E eu gostaria de sugerir 3 razões por que é relevante. Primeiro, a experiência do batismo com o Espírito Santo faz-nos ficar mais perto de Deus. Não é que se você não é batizado com o Espírito Santo que você não está perto de Deus, mas quem é batizado com o Espírito Santo fica mais perto de Deus. Quantos gostariam de estar mais perto de Deus essa manhã? Diga amém. Quantos querem ficar mais perto de Deus? Levante sua mão e diga amém. O batismo com o Espírito Santo é uma forma de você ficar mais perto de Deus. Você que disse amém, eu pedi para você falar bem alto, porque eu quero que você entenda, da mesma forma que você disse amém, o batismo com o Espírito Santo é uma forma que Deus nos dá de estarmos mais perto dele. Segundo, o batismo com o Espírito Santo nos capacita melhor para o serviço de Deus. Atos 1,8 diz, recebereis poder, capacitação, quando o Espírito estiver sobre vocês, e vocês vão ser-me testemunhas. O batismo com o Espírito Santo, ele nos dá instrumentos que nós não tínhamos antes. O crente que não tem o batismo com o Espírito Santo, ele vai servir a Deus. Mas o crente que tem o batismo com o Espírito Santo, ele vai servir a Deus com mais capacitação. É um poder diferente. É um poder que introduz dons que nós não tínhamos antes. E dons são exatamente isso que Paulo fala no livro de 1 Coríntios 12. São capacitações que Deus dá para fazermos a obra de Deus. Não é algo que a gente vai precisar no céu, é algo que a gente precisa aqui na terra. E terceiro, é relevante, primeiro porque nos faz ficar mais perto de Deus. Número 2, porque nos capacita melhor para o serviço de Deus. E número 3, porque traz mudanças em nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que aquela experiência que eu tive com 13 anos de idade mudou o rumo da minha vida. Se eu não tivesse tido aquela experiência, Deus poderia ter me usado? Claro que sim. Mas aquela experiência, naquela terça-feira, mudou o rumo da minha vida. Os meus 2 filhos foram criados dentro da igreja. E eu sei que os 2 foram batizados com o Espírito Santo. E eu sei que a experiência do batismo com o Espírito Santo na vida do Felipe e da Gabe foi instrumento para direcionar a vida deles. Quando minha esposa recebeu o batismo com o Espírito Santo na nossa lua de mel, na mesma igreja no Rio de Janeiro, trouxe uma transformação na vida dela. Todas as pessoas que experimentam o batismo com o Espírito Santo têm uma mudança de ritmo, de direção e de propósito. Se você recebe essa experiência, entendendo o que ela é, ela vai fazer uma mudança na sua vida. E uma mudança para melhor. Uma mudança que vai te fazer um crente melhor. Essa mudança, pastor, é contínua? Depende de você. Depende de mim. Eu recebi em 1974. Se eu não tivesse continuado a querer que o Espírito Santo continuasse a me encher, teria sido uma experiência